Nós estamos aqui diante do senhor Antônio Miranda de Souza. Antônio Miranda de Souza, responsável aqui pelo monumento. Seu Antônio, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? Eu comecei a trabalhar aqui em 2003. 2003. Das histórias que o senhor ouve ser contada aqui, qual é a que mais lhe chama a atenção? O que mais me chama a atenção foi a maneira como aconteceu a Batalha de Impapa. Sim. Porque o senhor sabe, Dom Pedro I deu o grito da independência no dia 7 de setembro de 1822. Dom João VI, o pai de Dom Pedro I, chegou ao Brasil em 1808 para cuidar do destino do Brasil e ficou até 1821. Em 1821, ele voltou para Portugal e entregou o comando para o seu filho mais velho, que era Dom Pedro. Dom Pedro dizem que era um homem muito orgulhoso, vaidoso demais, não dava atenção assim, qualquer coisa. Então, mas se ele era tudo isso que dizem, ele tinha um coração muito bom, porque Dom João VI, quando chegou, o pessoal foi para cima dele, durante esses anos que ele esteve aqui, o pessoal implorando em cima dele todo o tempo, se humilhando para ele dar essa independência, que nós já estávamos com 322 anos, que era subordinado a Portugal, trabalhando de manhã, de tarde e noite, comendo feijão na água no sal, vestindo uma roupinha de riscado e sem dia de reclamar nada. Se reclamasse por tantinho assim, ele ia ser achicotado até sair sempre do lombo para deixar de falar muito. E se vir de exemplo por demais, não entrar nenhum tipo de reclamação. Foi assim que foi tratado o pessoal durante todos aqueles anos. E então, Dom Pedro assumiu em 1821 o comando e antes de completar um ano direito, ele deu o grito da independência, no dia 7 de setembro de 1822. Ele deu aquele grito e a notícia se espalhou pelo Brasil, mas também chegou lá em Portugal. Quando chegou lá em Portugal, Dom João VI não aceitou por nada esse mundo que o Brasil ficasse independente. Reclamou do filho, que não tinha deixado ele para dar o grito da independência, e o Brasil não estava no tempo certo para independente, portanto ele não aceitava. Chamou João José da Cunha Fedier, que era um guerreiro português muito valorizado, de muita criatividade do povo português. Era um homem valente, corajoso, estrategista demais. Era um homem que lutou com os Napoleões. Os Napoleões eram dos homens mais temidos do mundo. O Napoleão Bonaparte foi uma das pessoas que lutou com ele, e ele foi vencedor de Napoleão Bonaparte, o português João José da Cunha Fedier. Então Dom João VI chamou ele e mandou ele vir ao Brasil para dar um recado a Dom Pedro I, fazer com que Dom Pedro voltasse atrás e anulasse o grito da independência. A função dele aqui era essa, era chegar a conversar com Dom Pedro, lutar com esse dente e fazer com que ele voltasse atrás e anulasse o grito que ele tinha dado. Ele tinha que voltar às margens de Riacho em São Paulo, onde ele deu o grito, convocar o povo para assistir e lá dizer que naquele dia 7 passado ele estava brincando. Ele não concordava com ideia nenhuma de tornar o país independente e tinha que convencer a qualquer custo. Se por acaso ele não conseguisse convencer a Dom Pedro a voltar atrás, ele tinha que dividir o país, porque Portugal achava que não podia perder o Brasil como um todo. E aí o que ele fez? Ele veio, porque era ciente que não ia perder a guerra, que ele não gostava de perder guerra, o José da Cunha Fedier. Como tinha dois projetos de anular o grito, se ele achou que se não anulasse o grito, seria fácil ele dividir o país. Então ele ganhava, saia ganhando. E ele veio. Quando ele chegou em São Paulo, foi direto para casa de Dom Pedro I, dar o recado que o pai mandava. Chegou lá e contou a história que trouxe. Dom Pedro, quando ouviu bem, disse: o papai mandou esse recado e mandou. Pois o papai não me conhece. Porque o meu pai chegou aqui em 1808 e passou de 1808 até 1821 e o povo em cima dele, para ele dar essa independência, ele nunca deu. Então ele me entregou o comando, eu assumi. E vendo esse sofrimento por tantos anos desse povo, eu resolvi dar o grito da independência. Então o Brasil está independente pela minha voz. Se você trouxe poder, força, para anular o grito, pode agir, porque da minha voz o Brasil está independente. Não vou mover uma pá para anular. E aí o Fedier se sentiu acuado. Poxa, não é possível. Tentou convencer, mas não deu jeito, não convenceu. Aí ele foi procurar saber se havia um jeito de ter uns contra e outros a favor, para saber se tinha essa natureza, porque se tivesse uns a favor e outros contra, ele ia tentar confrontar e ver qual era o mais forte. Mas não encontrou, só encontrou a favor da independência. Esse daqui está anulado, agora só tem o resto, eu tentar dividir o país. Aí ele foi escolher os estados para fazer a colônia portuguesa, para ficar subordinado a Portugal, e o Brasil ficava independente para lá, o resto do Brasil. Então ele escolheu o Piauí, o Ceará, o Maranhão e o Pará, para fazer uma colônia portuguesa que se chamava o estado do Gampará.
E o resto do Brasil ficava independente para lá, de Pernambuco para lá ficava independente, era o Brasil. E esses 4 estados, se tem conseguido, hoje era o estado do Campará, o nome do paísinho pequeno, com 4 estados. E aí ele veio de lá de São Paulo para cá, porque naquele tempo, os 4 estados, o Piauí era considerado um dos maiores dos 4. O Piauí, territorialmente, ele era menor do que o Ceará, do que o Maranhão, do que o Pará. Mas população ele era maior. Naquele tempo o Piauí tinha 8 cidades, 9 cidades, o Ceará tinha 8, o Maranhão tinha 8 e o Pará só tinha 7. Então ele veio começar no maiorzinho de população, que foi o Piauí. Quando chegou no Piauí, veio direto para Oeiras. Quando chegou em Oeiras, chamou os 9 coronéis das 9 cidades para dizer o que veio fazer no Piauí. Era tentar convencer a população de cada seu município, vocês convenceram o povo a se colonizar para nós virar uma colônia portuguesa. Nós vamos ser agora uma colônia portuguesa que vamos se chamar o estado do Campará. Então você vai voltar para seu município e convencer o povo a aceitar ser colônia portuguesa, que o Brasil vai ficar independente para lá, não vai ficar independente do Brasil. E aí o pessoal começaram a se revoltar quando correu a notícia. Poxa, nós, quando fomos descobertos todos juntos. E agora vai ficar o Brasil para lá totalmente independente, nós aqui vamos continuar sendo escravos, não é possível uma coisa dessa. Então lá em Parnaíba tinha um homem muito valente, muito corajoso, muito decidido, o nome dele era Simplício Dias da Silva. O Simplício Dias da Silva não concordou com essa ideia de virar colônia portuguesa. Chamou João Candideus e Silva, que era de Campo Maior, era um homem também muito poderoso, para conversar com ele. Ele foi, quando ele chegou lá, ele disse: João, eu estou lhe chamando aqui para lhe perguntar se você está sabendo o que está acontecendo no Piauí. Estou sabendo, a notícia está espalhada pelo mundo afora. Pois bom, o que você acha disso tudo? Ele disse: eu acho uma desgraça porque nós estamos com 300 e poucos anos sofrendo a ajuda dos portugueses, acho um filho de Deus que deu vida à independência agora, e Dom João VI ainda quer fazer essa maldade. Eu não concordo. Então, João, você não concorda, como eu também não concordo. Pois então, João, nós estamos juntos, vamos lutar com unhas e dentes para que isso não aconteça. Nesse caso aí, você volta para sua cidade, vai tentar conversar com o seu povo, convencer seu povo para agir, faça tudo que for possível para que nosso povo se una. Nós temos que estar unidos, mais do que nunca nessas horas, nós temos que se unir. E no dia 19 eu vou fazer um pronunciamento, depois desse pronunciamento, só Deus vai saber o que pode acontecer. 19 de outubro. Aí ele deixou passar o dia. Quando deu o dia 19 de outubro, ele fez aquele pronunciamento que tinha prometido. Fez o pronunciamento dizendo que adiria a causa da independência. Portanto, não concordava com a ideia que Dom João VI queria criar, separar o país. Essa notícia, quando foi dado esse pronunciamento, aquelas pessoas que é aliado do governo, que ficam por trás das paredes escutando para manter o chefão informado, uma dessas pessoas escutou o pronunciamento e pegou um cavalo e correu até Oeiras para avisar o Fidié que o Piauí não estava mais com ele. Quando ele chegou lá em Oeiras, que contou para o Fidié que o Piauí não estava mais com ele, porque Simplício Dias da Silva tinha feito esse pronunciamento, o Fidié virou uma fera. Disse: o Simplício não pode ter feito isso. Fez, não está mais com o senhor. Ele dizia: vai ter que estar, pois ele não está não, pode ter certeza disso. Vamos lá, ele falou firme. Depois ele vai estar assim. Aí chamou uma pessoa do dele, junto os homens aí, vamos lá em Parnaíba resolver um problema lá, que já está começando uma rebelião. Aí juntou 1.100 homens fortemente armados e desceu no rumo de Parnaíba para tentar sufocar o movimento de Parnaíba, fazer com que o Simplício voltasse atrás. E quando chegou lá em Parnaíba, o pessoal de Parnaíba, quando viram aquela multidão de gente tudo armado com arma de fogo, canhões e tudo de acho, eles se apavoraram um bocado e correram uns para o Ceará e outros para o Maranhão. A princípio, eles achavam que aquele pessoal que tinha corrido era o rico, que tinha corrido para não morrer, e deixando só as pessoas pobres, sofridas, entre, senhora, sem voz, sem poder, lá para servir de bucha de canhão. Mas, na verdade, aquele povo não saiu correndo com medo para não morrer. Eles saíram em busca de apoio. Os que foram para o Ceará, quando chegaram em Granja do Ceará, lá ele contaram toda a situação que estava acontecendo aqui em Parnaíba, e o povo de Granja disse: nós não temos como juntar o povo do Ceará e treinar um exército para enfrentar o exército de Portugal, dos portugueses. Nós temos, porque o tempo é curto e tem que ser corrido, nós temos que correr as cidades fronteiras com o Piauí e convocar um a um, quem encontrar, mandar direto para Campo Maior
porque eles vão levar para terminar de resolver o processo lá em Parnaíba, que lá não vai ter resistência, porque não tem como eles reagirem. Vocês vão ter que andar para lá, eles vão demorar mais ou menos tanto dia lá em Parnaíba, e quando ele terminar Parnaíba, ele vai resolver o problema lá em Piracuruca, a próxima cidade. Quando terminar de resolver em Piracuruca, aí é Campo Maior. Mas nesse tempo que eles terminarem de resolver o problema dessas duas cidades, é o tempo que esse povo dessas cidades, fronteira com o Piauí, chega em Campo Maior para tentar atalhar ele lá. Antes não dá para se atalhar. Lá tem que ser em Campo Maior e tem que ser rápido. Nós não podemos juntar o povo para treinar ele, mandar bruto do rei que eles são. Lá é só o milagre de Deus. E assim fizeram, saíram os cavalos correndo e convocando o povo, onde via um mandava, onde via dois mandavam, e mandando para cá. Os que correram para o Maranhão foram direto para Tutóia. Quando chegou lá em Tutóia, pôs a situação que está acontecendo no Piauí, as autoridades de Tutóia também fizeram a mesma coisa. Nós não temos tempo de juntar o povo do Maranhão e treinar o exército para mandar para enfrentar o exército em Portugal. Nós temos que sair correndo a cidade fronteira e mandar para Campo Maior, que dá tempo de chegar primeiro, para quando ele chegar lá de volta, tentar atalhar ele lá, não deixar ele passar para frente. E assim foi muito bem elaborada essa estratégia deles. E eles foram fazendo essa loucura e vindo para cá. Então, lá ele terminou de resolver o problema de Parnaíba, ele terminou de a lei lá em Parnaíba, fez um decreto, assinou o decreto, lá virou uma colônia portuguesa documentada, sem nenhuma restrição, sem nenhuma revolta, sem nenhuma resistência. E lá ficou tudo dominado. Ele vem de lá para cá. Quando chega em Piracuruca, estava morrendo de gente em Piracuruca, dizendo que quando ele chegasse lá, atalhava ele lá. Mas quando viram a multidão, levantaram os braços. Ele só teve o trabalho lá de editar lei e fazer o decreto e assinar. Lá também virou uma colônia portuguesa documentada. Não houve resistência. Aí eles começaram a comemorar dobrado e diziam: a próxima cidade será Campo Maior. Campo Maior será muito difícil, porque Campo Maior é um pouco mais bem organizado e dificilmente nós ganhará de Campo Maior. O pessoal se prepara já para isso, eles já são cientes que mais cedo ou mais tarde isso ia ter que acontecer lá. Por isso é dificilmente nós ganhar. Mas se nós conseguirmos ganhar de Campo Maior, o Piauí está resolvido, porque de Campo Maior para frente ninguém se atreverá a nos enfrentar. Então eles vieram com essa linguagem de lá para cá, porque naquele tempo Campo Maior era considerada a segunda maior cidade do Piauí, a mais organizadinha, era maior do que as outras demais. Naquela época aqui era a pecuária, né? Era dominante aqui. Era predominante, era isso mesmo. A criação do gado. Era. Né? E então eles vieram de lá para cá com essa linguagem, de maneira que ele chegou aqui no dia 13 de março, nas margens do riacho Ginipapo, bem aqui, estava a multidão de gente aqui do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Eles, quando chegaram lá, viram aquela multidão de gente e eles ficaram horrorizados com tanta gente. Aí começaram a gritar a palavra de ordem de lá. O daqui correspondia com palavra de ordem. Essa discussão durou de 4 horas da manhã até 8 horas. 8 horas os portugueses se reuniram e disseram: o povo aqui não estou para brincadeira e nós não viemos aqui para discutir, nós viemos para agir. Por isso vamos agir o quanto antes. Aí começaram a tirar no povo, o povo caminharam para cima dele com faca, foice, machado, pedaço de pau, e quando chegaram perto dele para tentar espetar um, caía no pé dele, da balaço, pegaram só matando. Essa luta durou de 8 horas até 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, quando eles preparavam a última turma que tinha para reforçar as que estavam no campo, eles sentiram um silêncio muito grande no campo. Coincidentemente, nós vamos estar agora em 2h30 da tarde, né? Com certeza, é. Agora vai dar 2h30 2h30. Sim. Então ele sentiu um silêncio e disse: o João de Deus sentiu esse silêncio no campo e disse para os companheiros: olha, está havendo um silêncio muito grande no campo, não vamos liberar essa turma aí agora não, eu vou lá primeiro, é o que está acontecendo lá no meio do campo. Aí correu lá para o campo para ver como é que estava a situação lá do movimento. Quando ele chegou na margem do campo, ele sentiu que aquelas pessoas que estavam lá naquele meio, os que não estavam mortos, estavam feridos. Ele voltou correndo e disse: olha, não mande mais essa turma, porque os que estão lá, os que não estão mortos, estão feridos. Se nós mandarmos esse resto de gente aí, com certeza vão morrer já, tudinho, e nós todos vamos morrer. É melhor nós se entregar e deixar esse povo vivo, porque senão vai morrer todo mundo. E todos concordaram. Ele volta lá novamente, chega lá, levanta o braço e entrega. Eles também ganharam mais essa, com resistência. Ganharam Parnaíba sem resistência, Piracuruca sem resistência, e ganhou de Campo com resistência e tudo. Era o que eles queriam. Então, quando eles começaram a gritar, foi com muita luta, mas conseguimos. O Piauí está resolvido, porque daqui para diante ninguém se atreverá a nos enfrentar, e portanto nós vencemos. E foi a comemoração. Aí ele gritava: daqui para diante ninguém se atreverá a nos enfrentar.
Aí disse, merece uma comemoração, porque nós, no próximo mês, nós já deveremos entrar no Ceará e resolver no Ceará bem rapidinho e voltar para o Maranhão para deixar por último o Ceará, como é o Pará. E aí foram realmente essa ideia da comemoração. Todos concordaram com a comemoração. E aí, meu amigo, eles foram comemorar, liberaram os presos, porque eles prenderam os caras para poder comemorar tranquilo. E aí, quando eles foram comemorar, o pessoal foi enterrar os mortos e juntar os feridos. A história diz que foi enterrado 496 pessoas naquele dia. E guardaram num determinado local, juntaram um monte de gente, 3.000 pessoas gravemente feridas, era como quem joga jacá de mandioca no chão, porque não tinha hospital, não existia nada. Não morre não. Sai daí, meu filho, sai daí. Vai pra ali. Era com quem joga um jacá de mandioca no chão, naquele tempo não existia hospital, não existia nada. Jogou aquele monte, tudo, não tinha o que fazer. Não existia médico, não existia enfermeiro, não existia nada. Não existia um quartinho com uma portinha larga para vender uma cibalena. Não existia nada disso. Era só mesmo um lugar de Deus. Então eles foram refletir o que tinha acabado de acontecer. E os portugueses saíram para comemorar. Aí o João Cândido chamou os colegas dele e disse, olha, nós estamos aqui bem quietinhos aqui pensando o que aconteceu e não sabendo que os portugueses estão comemorando, nós não sabemos aonde é que eles estão comemorando, se está longe ou se está perto, e de maneira que nós deveríamos ter que saber mais, porque de momento ele está bem aqui pertinho, e quando terminar a comemoração ele volta aqui para matar o resto. Por isso é melhor nós saber onde ele está, porque se ele estiver aqui pertinho, nós temos que sair daqui o quanto antes. Aí mandaram um povo, espalharam um povo no campo, para saber onde estavam os portugueses. Uma dessas pessoas encontraram ele lá na panela tombador, tudo dormindo, fizeram uma farra do tamanho do mundo, lá tinha bagaceira, e ele dormiu muito. O portador voltou se acabando para cá, chegou, contou tudo o que viu lá. Quando ele contou toda a história, o próprio João de Deus disse o seguinte, olha, poderá estar surgindo um milagre. Se esses portugueses se encontram nessa situação, vamos tentar desarmar os portugueses. Todos concordaram. Pegaram um monte de animal, botaram os cangais, os cabeçotes e aquele povo que sobrou da luta, levaram para lá. Quando chegaram lá, botaram essas armas no lombo desses animais, as que sobraram, fizeram os feixes, botaram no ombro e trouxeram para cá. Eles aqui não sabiam manusear essas armas, disse, nós não podemos ficar com essas armas, irmão, porque nós não sabemos mexer com elas. Quando eles acordaram lá, eles vão achar que foi nós que peguemos as armas. Aí eles vêm para cá, chegar aqui, nós estamos com a limão, eles tomam e matam do pessoal. Nós temos que jogar no lugar que ele não acha. E para ele não achar, nós temos que jogar dentro do rio. Aí jogar todas as armas dentro do rio. E lá foram se acordar. Bom, nós temos esse povinho aqui, que dá mais ou menos o que ele tem lá. Mas eles estão preparados. Nós estamos armados com as facas, e eles estão desarmados, estão sem nada, mas eles pelo menos têm um preparo já de guerrilha. Por isso é melhor nós ampliar. Foi a hora que chamaram as mulheres, armadas de faca, chamaram os meninos de 10 anos para cima, ninguém ficou em casa armado de faca, os velhinhos que ainda podiam dar um passinho à frente também chamaram de faca. Não colocaram esse novinho para não morrer muita gente novo. Não colocaram também os mais velhos para não morrer muita gente velha. E não colocaram a mulher para não morrer mulher na luta. Mas nessa hora chamaram. Ficaram aguardando. Quando eles acordaram lá, quem não vira essas armas, eles enlouqueceram. Cadê as armas? Quem pegou as armas? Roubaram as armas. E o filho calmamente disse, acalma todo mundo, que essas armas devem ter sido levadas. Ele não sabe manusear com essas armas. Nós vamos lá, toma as armas dele, mata o resto, vamos embora. Aí vieram, pediam para cá. Quando eles chegaram aqui, eles gostaram, que começaram a gritar, cadê nossas armas? Eles colocaram nossas armas. O pessoal não foram dar explicação, a partir para eles, cortando, furando, e não deixaram isso aprovar. Eles cansados, chegaram numa viagem longa de Parnaíba, cansados, 4 da madrugada, começou uma luta 8 horas, lutaram 5 horas, e quando terminaram essa luta foram beber cachaça que não respeita ninguém. Quando caíram não tinha mais como se levantar, então estavam cansados. Quando esses portugueses nessa luta começou a cair que não se levantava, o Fidel começou a estar desespero. Era desespero, quanto mais caía aqui não se levantava, mais o desespero era grande, pedindo socorro, pedindo trégua, até que o João de Deus, uma hora, ele estava tão desesperado que o João de Deus foi ao campo olhar o que estava acontecendo lá, por causa do desespero do Fidel. Quando chegou lá, sentiu que se aproximaram de 100 pessoas mortas lá dentro daquele campo e uns 200 feridos. Ele volta para os colegas e diz, olha, os portugueses estão perdidos, não tem mais como ele nos ganhar mais, ele está perdido. Nós temos que fazer uma coisa, já que ele tanto pede essa trégua, nós vamos deixar 30 minutos de trégua de luta forte e com 30 minutos que se passar, nós vamos baixar as armas e escutar o que ele tem a dizer. Se ele se meter a besta, aí nós entramos para valer, para arrebentar com ele quanto antes. E assim fizeram, foram se estratégia e o pau cantando lá. Quando passa os 30 minutos,
ele volta lá. Quando ele chega lá, ele vê a calamidade ainda maior. Aí ele resolve a dar a trégua que ele queria, gritou bem forte: baixa as armas todo mundo, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando disse isso, todo mundo se aquietou, baixou as armas. O Fidié imediatamente grita: arrudeia todo mundo, que era o povo dele. Rodeou todo mundo em torno dele. Ele disse: olha, nós temos que sair daqui o quanto antes, nós não podemos mais ficar aqui um minuto. Se nós ficamos aqui, nós vamos todos morrer espetados na faca. Eles estão armados com as facas, nós não tem nada. E nós não podemos mais voltar para Oeiras, porque em Oeiras nós não temos armas. Nossas armas estão todas em Caxias do Maranhão. Então nós temos que dividir a rota para Caxias do Maranhão e pegar as armas e voltar aqui para resolver o problema. E também nós temos que dividir os grupos. Não podemos sair todo mundo junto, porque se nós sair todo mundo junto, nós poderá perder muita gente, porque até chegar em Caxias, nós poderemos encontrar muitas barreiras pesadas, e se nós encontrar uma barreira bem organizada, todo mundo armado, nós vamos perder muitos homens, nós não podemos perder mais ninguém, que vai ficando um bocado aqui morto, e outros feridos. Por isso, nós temos que ir grupos menores, eu vou dividir os grupos menores, cada grupo escolhe seu próprio caminho, nós só vamos encontrar todo mundo lá em Caxias. E assim ele fez, ele dividiu os grupos. O último grupo que ele dividiu foi o dele. O grupo do Fidié saiu nessa direção do Estanhado, que é a cidade de União, que era uma vila portuguesa. Ele saiu daqui no nome de União, e esses grupos saíram caçando seus caminhos. O Fidié parou numa fazenda por nome Canto do Silva para descansar. Hoje é município da Senhora Nazaré. Depois seguiu viagem, parou na próxima parada para descanso, foi na fazenda por nome Nossa Senhora do Livramento, que hoje é município de José de Freitas. Lá descansou alguns minutos, subiu em cima da serra, como ponto estratégico para ver o inimigo de longe, e quando descansou bem, ele segue viagem no rumo Estanhado. Quando ele chegou numa comunidade por nome São Felipe, ele também parou para descansar. Lá descansou alguns minutos, depois seguiu viagem, chegou no Estanhado. Quando chegou no Estanhado, ele passou 4 dias buscando apoio, não obteve apoio. Aí ele atravessou o rio Parnaíba e foi para Caxias do Maranhão. Só que quando ele saiu daqui, o próprio Deus chamou a pessoa do dele e disse: você vai a Caxias, comunicar às autoridades de Caxias que os portugueses perderam a guerra aqui e fugiram para Caxias. E se eles lá, quando ele chegar lá, tentar prender ele lá, porque aqui nós não tivemos capacidade de prender eles. Portanto, você vai chegar primeiro, porque eles vão se esconder por dentro do mato, vão cortar, chegar, e você conta tudo que você viu aqui para as autoridades de Caxias. Pode deixar que nós vamos dar sucesso. Aí o camarada pegou o cavalo e foi. Quando chegou lá, ninguém sabia de nada. Lá ele contou tudo o que aconteceu aqui para as autoridades. As autoridades se organizaram e foram lá para o Morro do Alecrim. Lá no Morro do Alecrim, aguardar que era o caminho que ele tinha que passar. Ficaram em vigília a chegada dele. Quando passou alguns dias, o Fidié chegou lá. Foi cercado e foi preso. Ficou algum dia preso lá em Caxias. Depois desses alguns dias, as autoridades de Caxias pegaram ele: não poder ficar com esse peso aqui não, devolver ele para o Piauí. Ele veio de lá, ele vai voltar para lá. E mandaram ele de volta para Oeiras, para a capital do Piauí, preso. Quando ele chegou aqui, o governo do Piauí disse o seguinte: nós não podemos ficar com esse peso aqui, porque esse peso é muito perigoso, de momento ele pode anoitecer e não amanhecer. Portanto, eu vou deixar ele no lugar mais seguro. Ele mandou deixar ele no Rio de Janeiro. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro fez um relatório e mandou para Portugal, comunicando a Dom João VI o que tinha que ser no Piauí. Mandou dizer para ele que os portugueses tinham perdido a guerra no Piauí, especialmente em Campo Maior, e tinham sido presos em Caxias do Maranhão, e se encontrava apenas naquele momento no Rio de Janeiro. Dom João VI tomou um susto tão grande que fez um feito que jamais será esquecido. Ele se apavorou, porque quando o Fidié veio para cá, ele avisou para todo o país de Portugal que o Fidié vinha vivo e voltava vivo. Chamou a família do Fidié e garantiu que ele vinha vivo e voltava vivo. Então, quando ele recebeu aquele documento, ele não imaginava na vida que o Fidié perdesse a guerra no Piauí para os matutas disciplinados, sem nenhuma instrução militar. Para ele foi uma surpresa, que o Fidié não era onde perdeu uma guerrinha dessa, e ele perdeu. Então, como ele estava preso no Rio de Janeiro, ele sentiu que ia manter o que disse lá, que o português ia voltar vivo, porque ele estava longe do ódio. Se ele tivesse dito que ele estava preso no Piauí, ele talvez não tivesse feito aquele documento, porque no Piauí ele podia morrer, não ia ter jeito de ele voltar. Então o que ele fez? Ele fez esse relatório e mandou comunicar ao governo do Rio de Janeiro que reconhecia aquela derrota, mas quero que me entregue o comandante vivo imediatamente.
Aquele documento ele pediu imediatamente, com medo de ele devolver ele para o Piauí e matarem ele e ele não chegar lá vivo. Aí, quando o governo do Rio de Janeiro recebeu aquele documento, disse: eu não posso acreditar que eu esteja recebendo um documento assinado pelo rei de Portugal, um documento que me dá direito a terminar o processo de independência sem perguntar mais nada a ninguém. Nós estamos livres porque esse documento não pode mais ser retraído, não pode mais ser anulado, que o rei, quando dizia, estava dito, quando falava, estava falado. Ninguém voltava mais atrás. A palavra do rei era do rei, por isso que tinha esse ditado na vida, mas era do jeito que era feita a coisa. Então, ele disse: eu vou devolver ele, porque não tem nenhum interesse em estar olhando para a cara desse preso, não. Nosso interesse aqui é nossa liberdade, nosso direito é garantido, é nossa Constituição e se tornar independente. Aí devolveu ele imediatamente. Quando devolveu, chamou os 4 estados que estavam envolvidos na separação do país e comunicou como tinha entregado o preço. Todos aplaudiram a maneira. Tinha um documento que ia dar direito a terminar o processo de independência. Disse: agora sim, nós estamos independentes, de fato, vamos elaborar nossa primeira identidade. Mas para isso nós temos que chamar um representante de cada estado do Brasil, que já se considera independente, mas eles não são independentes ainda, porque eles só vão se tornar independentes se eles tivessem conseguido fazer a colônia, documentasse, fizesse fazer cumprir a lei, tirasse a primeira Constituição, que tivesse um país totalmente já documentado. Aí sim é que ia liberar o Brasil. Não sabia nem quando ia acontecer isso, para eles se documentarem. Eles lá estão avulsos. Vamos chamar todo mundo. Quando chegou o representante de cada estado, comunicou o que tinha acontecido naquele pequeno espaço de tempo. Todos ficaram loucos, eufóricos, de tanta alegria, como eles conseguiram aquele documento em tão pequeno espaço de tempo, ter acontecido tanta coisa naquele momento e ter adquirido um documento de tanta importância como aquele documento que tinha adquirido de Dom João VI. Portanto, era motivo de alegria e de elaborar nossa primeira Constituição. E foram se juntar para elaborar sua primeira Constituição, se tornando totalmente independente. Nesse momento, o Dom João VI estava lá pensando nas coisas dele. Quando ele foi pensar direitinho, que ele foi ver que quando terminar todo aquele processo, com certeza a coroa portuguesa ia sofrer um baque muito grande, ia sofrer uma queda muito grande de poder, de força, de direito, porque ia ficar brutalmente desmoralizada. Ia perder a força política. Era um país muito potente, mas ia se lascar, ia ficar morto. Aí Dom João VI correu. Quando chegou, disse: olha, eu estou aqui de volta para dizer que o Brasil está independente, não tem mais nada que possa fazer, mas uma coisa tem que ser mudada. A história, não podemos colocar no Brasil, a história do Brasil, a Batalha de Ipapo. Nós temos que colocar o grito do Ipiranga, querendo voltar o poder de Dom Pedro para ficar o herói. Queria o herói a qualquer custo. Se arrependeu de ter desmoralizado quando ele não aceitou o grito do filho. Sim. Se arrependeu. Aí o povo disse: não, mas a nossa história tem que ser a Batalha de Ipapo, porque o grito do Ipiranga existiu. Dom Pedro I deu o grito da independência, mas a Vossa Excelência interferiu. Com a sua interferência, o grito deixou de existir. O que aconteceu no Brasil foi uma reação popular e nós fomos vencedor e nós ganhamos essa luta. E o senhor reconheceu. Portanto, a nossa história é essa. Eu sei, mas eu não aceito. Aí foram para a discussão, corria para um lado, corria para outro, e Dom João VI irredutível. Quando Dom João VI sentiu que o povo não tinha acordo, ele foi para as ameaças, como passou a vida toda fazendo ameaça, e disse: é o seguinte, pois tudo bem, vocês não vão colocar o grito do Ipiranga na história, né? Pode colocar a Batalha de Ipapo, mas eu garanto uma coisa: se vocês colocarem a Batalha de Ipapo, eu garanto que eu vou buscar reforço em Portugal e a guerra não vai se acabar. Então, o povo não é seu povo, porque não é como hoje é tudo diferente. Naquele tempo ele tinha um país inteiro, bem habitado, só fazia o que ele queria, banhado de água, que era o mar, e navio para todo lado. Era um país muito rico, bem estruturado. Ele podia trazer reforço tanto que quisesse, e nós aqui não tínhamos que buscar para rebater eles, nós estávamos mortos. Eles tomavam tudo na memória do mesmo jeito de demais. Então o pessoal começaram a tentar convencer a qualquer coisa de maneira alguma. Ou coloca o grito do Ipiranga, ou então a guerra não se acaba, não, que eu vou buscar o recurso. O pessoal for se reunir, a parte de dizer o seguinte: se nós colocarmos o grito do Ipiranga, nós não vamos tirar o direito de estar independente. Nós vamos ficar independentes do mesmo jeito, só vamos ficar com a história torta, porque a nossa história deveria ser a Batalha de Ipapo. Mas ele não quer aceitar, porque ele não quer perder a força política. E se nós colocar, nós vamos perder nosso direito, que estamos acabando de conquistar a nossa liberdade. E é melhor nós aceitar colocar o grito do Ipiranga, mesmo a história ficando torta, mas se tornar independente e expulsar os portugueses de uma vez por todas para a origem deles.
E aí chegaram a esse acordo e votaram. Quando aceitaram o acordo, Dom João VI se aproveitou da fraqueza deles, de que leis pesada, criou lei, que ninguém podia ficar. Nós estamos aqui 2 pessoas falando nesse assunto. Se fosse naquela época, o cara chegava, ia lá e vai ele passando ali. Ele ia passando ali, ele escutava nossa história, ele só dava meia volta e dava voto de prisão para nós. Hein? Porque nós estávamos tentando questionar a história da coroa. A coroa era irredutível, ela não podia ser questionada. E era assim que passou. Muitos anos nós sofrendo aquelas ameaças que sofremos, a ditadura dos portugueses naquela época. Foi desse jeito que passou. Teve gente que nasceu em Campo Maior, morreu com 100 anos e não soube que uma guerra, porque o pessoal tinha medo de falar. Tinha medo de falar. Eu falo isso tudo porque eu passei 35 anos procurando os netos dos sobreviventes, que não deu para me ver os demais, porque eu nasci muito tempo depois, mas vi muito neto com 90, com 98, com 100, com 100 e poucos anos, e esse povo que eu passei 35 anos procurando, esse zerado. Contar a história. Ficou para contar a história. Então, Dom João VI foi um malvado. Ele criou essa lei, e sabe o que ele ainda fez? A nossa Constituição foi terminada de elaborar e foi assinada no dia 25 de março de 1824. A nossa guerra foi no dia 13 de março de 1823. Um ano e pouco dia ela foi assinada. Nós se tornamos independentes naquele dia 25 de março de 1824, 100%, sem mais nenhuma restrição, porque nós tínhamos um documento que dava nosso direito garantido ali naquele documento. Então, nossa história tem tanta veracidade que a nossa maior prova é a própria assinatura da Constituição, porque jamais nós ia assinar a Constituição se não tivesse um documento autorizado pelo rei de Portugal. Nós tínhamos ganhado a guerra, Dom João VI sabia que nós tínhamos ganhado a guerra, mas se ele não tem dado aquele documento, com certeza nós nunca ia assinar uma Constituição se não tivesse a devida autorização. E ele só assinou essa autorização porque ele queria o comandante vivo. Ele na hora se apavorou tanto, queria vivo e realmente recebeu ele vivo. Por isso ele deu aquele rompante doido e aconteceu. Foi um milagre que existiu na nossa história. Nossa história tem veracidade, tem sentido, merece se pesquisar mais, se procurar mais, saber mais, tem que fazer alguma coisa. Nossa história tem que ser mostrada mais. Então, Dom João VI foi outro papel ruim que ele fez. Dom João VI foi tão cruel que aqui no Brasil, o senhor sabe, que todo estado do Brasil teve um pequeno movimento na luta pela independência. Em todo estado teve um pequeno movimento. E a maioria dos estados, ele colocou aquilo que aconteceu naquele estado. Aquelas pequenas coisas aconteceu. Ele colocou. Por que ele colocou aquelas pequenas coisas que deu em cada estado? Lá no Pernambuco ele colocou, na Bahia ele colocou, no Rio Grande do Sul ele colocou, lá no Pará, a Cabanagem colocou, a Palácio do Maranhão colocou, e mais outros estados por aí. Ele colocou porque se fosse abrir um questionamento, ele abriu o questionamento, mas morria ali porque não tinha mais para onde ele arranjar elementos que dessem continuidade ao questionamento. E a batalha de papo, se ele tem que botar 2 palavras e tivesse acontecido pequena coisa aqui, ia haver um questionamento, eu ia saber de uma coisa, ia contar, você ia saber de outra, você ia contar, outra coisa ia contar, a verdade ia aparecer. E quando aparecesse, a coroa estava ferrada. E ele, para não haver essa brecha, ele botou zerou com que nada aqui tinha acontecido, porque se não houve nada, não pode se abrir um questionamento para ir atrás. Foi isso que aconteceu na história do Brasil. Foi isso que aconteceu na história do Brasil. E isso que eu luto hoje, dia e noite, para que o povo conheça essa história e alguém lute por ela, questione, chame as autoridades para tentar fazer alguma coisa para nossa história, pelo menos, ser incluída na história do Brasil. Ela tem que ser mostrada, ela tem que ir para a história do Brasil. Pois eu estou aqui nessa missão. Eu estou pesquisando sobre as histórias secretas do Brasil. Coisas que não foram divulgadas por questões políticas, interesses políticos, como o senhor acaba de narrar. Por isso que eu acho que vai de muito valor essa sua história. Vai para São Paulo. Esse livro ele vai ser traduzido em várias línguas e o mundo vai ficar sabendo do valor que foi a Batalha do Genipapo, né? E que essas articulações políticas, né, de guerra, de coisa, podem ser sim questionadas e combatidas pelo povo, né? E é por isso que eu estou aqui hoje, para escutar essa sua história e transmiti-la e botá-la em livro. E que ela seja
valorizada, porque com essa valorização e com essa consciência que o povo vai adquirindo, é que vai saindo dessa submissão e tendo mais, se valorizando mais, né? Deixando de ser, porque há de convir que ainda hoje o povo ainda é muito escravizado de outras formas, Com certeza, mas e isso se deve à falta dessa consciência, essa olhar para si, se ver como um filho de Deus, que tem o mesmo direito do que o rico, o pobre, o negro, o índio, o branco, todos somos filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E é para isso que alguns de nós está aqui para poder revelar isso e dar tornar esse mundo mais justo e igualitário, né? Com certeza. E a história faz parte disso, porque a história é a nossa identidade. A história da nossa identidade. E se você não tem história, você perde sua identidade. E você, sem identidade, você é uma pessoa submissa. Não é nada. É isso? E isso é o valor que o senhor tem, cuidando desse parque, cuidando desse movimento e passando a verdadeira história da Batalha do Genipapo, que está em pé de igualdade com o Grito de Ipiranga, né? Se não, até maior, porque com essa força que o FIDIE pensou que teria e que foi abafada, se não tivesse tido essa resistência, quem sabe até o Grão-Pará seria uma outra ameaça ao Brasil, né? Seria uma outra ameaça ao Brasil. Então a história aí seria outra. Seria outra, Seria outra, porque ele se fortalecendo aqui, ele iria com certeza ameaçar o Brasil. Com certeza. O que tinha ficado como independente, né? Pois era, nos meus relatos, ele dizia, eu não tenho mostrado isso, porque dentro dos meus relatos, eu vi muitos dos meus relatos, o pessoal dizendo o seguinte: olha, a intenção de Dom João VI era chegar, conquistar esse pedaço de chão. Quando ele conquistasse esse pedaço de chão, ficasse subordinado a Portugal, ele ia treinar um exército forte, bem elaborado, e sair invadindo cada canto do Brasil e tornar tudo a mesma coisa, o mesmo país grandão, tomar tudo. Essa era a grande parte. Mas eu não estiquei minha história nessa parte, porque já havia muita coisa para mim que não tinha muito saber, que eu não cheguei em faculdade nenhuma, eu não tive essa oportunidade de chegar na faculdade, mas eu lutei para saber dessa história. Eu passei 35 anos, eu era o quitandeirinho, eu comecei minha quitandinha no dia 11 de abril de 1966, nesse mesmo dia eu comecei a caçar a história, porque eu vinha desde criança com essa coisa na minha cabeça, que meu avô me contava, para eu e outro monte de menino no interior, lá no Estanhado, em União, que os parentes dele tiveram uma guerra em Campo Maior, que foi uma batalha de Genipapo, morreram muitos dele e outros ficaram. E vovô e eram seus parentes, meus primos, tio, tudo tinha nessa guerra. Aí disse: vovô, você tem o sangue desses homens, desses heróis. Meu filho, mas eu não tive lá, porque na época eu ainda não estava dentro, eu ainda não tinha nascido. Mas eu com certeza, foi tudo lá, meus tios estavam tudo lá, meus parentes, tudo estavam lá. Aí eu botei na cabeça que quando eu crescesse eu ia atrás, porque eu disse: meu avô tem o sangue desses heróis, eu sou neto dele, eu tenho que saber um dia. E eu não cresci não, mas eu cheguei a 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu comecei a correr atrás. Passei 35 anos. Só fui parar essa luta em 2001, quando não encontrava mais fonte. Em 2001 eu não encontrava mais fonte para ir atrás. Eu retalhei esse chão de Cantacana do Piauí e a cidade fronteira do Maranhão, a cidade fronteira do Piauí, que é as pessoas que vieram para cá. Mas o senhor tem isso documentado ou A experiência era escrito? pouca.
eu consegui... Tem algum documento, alguma coisa escrita? que eu fiz que não tem mais, foi quando eu ia para um lugar desse, levava um caderninho, brochura, que não existia caderno de arame, e um lapisinho comum. O cara estava me dando um relato e eu estava anotando aqui para não esquecer. Quando eu terminava aquele relato, eu botava a data e o nome dele. Eu enchi 2 caixas desse tamanho de caderno, com relatos, e guardei em cima do forro do banheiro. Passou anos e anos. Pertinho da chuva, quando a telha, pertinho da telha, eu nunca imaginava que aquilo ia obedecer aquele caderno. Em 2003, quando eu fui convidado para trabalhar nesse monumento, que nunca imaginei de alguém me chamar para me trabalhar nesse monumento, que eu vi quando começou a construir isso daqui, começaram a construir em 1970, eu já estava com 4 anos caçando a história, quando começaram a construir isso daqui. E aí, inaugurado em 1973, e botaram diretor e mais diretor e passando, mas eu nunca imaginei, nem em sonho, que um dia eu fosse chegar para ser diretor disso daqui. E até que eu continuei minha pesquisa. Em 2001, eu não achava mais nada, porque não tinha mais onde ir atrás. Encostei tudo e também acabei a quitanda. Com 35 anos de quitandeiro, contribuí esses 35 anos e fui lá e pedi e me deram um aposento, meu aposento, que eu contribuí. E os cadernos, cadê? Pois é, esse é o problema. Quando em 2003, que eu fui convidado a trabalhar aqui como diretor, aí eu vim trabalhar aqui como diretor do Monumento Herói de Papo. E eu fiquei por aqui, sem saber o que falar, e o pessoal perguntando, chegava, perguntava, até que um dia eu comecei a soltar as histórias. Mas foi motivo de crítica demais. Quem me salvou foi os cadernos. Aí começou a aparecer algum professor, perguntava uma coisa, perguntava outra. Quando eu começava a narrar, eu assim, meu Deus, de onde esse rapaz fez essa história, que eu nunca vi falar nisso na vida. E eu danou-se. Até que um dia eu disse para o professor, eu digo, olha, eu inclusive, quando eu ia atrás de um relato desse, eu levava uns caderninhos para me anotar meus relatos, para me não esquecer. E você tem esse caderno? Eu digo, tem um bocado lá em casa. E como é que eu vejo? Eu digo, se você quiser eu trago. Pois eu quero, que dia que você pode trazer? Eu digo, você que dia que quer. Você pode trazer quarta-feira? Eu digo, pode trazer sim. Pois eu vou vir aqui quarta-feira para ver os cadernos. Tá bom. Aí quando cheguei em casa, eu subi lá botei escadinha e subi, tirei as cadernos. Quando eu fui abrir, meu, se desmanchando. Parece que era com mau cuidado. Eu tentei espanar com um espanadorzinho para tirar na poeira e trouxe esse caderno para cá. E foi milagre, mas se desmanchava. Com menos de 2 anos, eu não tinha mais nada daquele caderno, tudo se desmanchando. Mas teve um professor que leu 15 cadernos. Quando ele leu 15 caderninhos, quando ele não entendia a letra, aquele lápis comum, que a gente escreve hoje, quando está com dia, parece que a letra ele largasse mais, a tinta espaço, o diabo é. Aí ele dizia assim, que letra é aqui, que eu não estou entendendo. Aí eu dizia, pois é, aí ele até concluía a sigla. Então, quando ele leu 15 cadernos, ele se levantou e disse assim, olha, pegou, me abraçou assim, botou assim meu ombro e disse, olha,